Olá, empreendedores! Me chamo Paulo, sou o coordenador geral do CDL Jovem aqui de Sapiranga e hoje estamos aqui para um episódio especialíssimo do Jovem Pod, podcast organizado pelo CDL Jovem, onde a gente busca trazer empreendedores da nossa região, da cidade de Sapiranga, para trazer histórias de sucesso e compartilharem todo o conhecimento com vocês. Hoje está aqui comigo meu amigo Gustavo. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gustavo, sou assessor de comunicação da CDL Jovem aqui de Sapiranga e nós estamos aí para conhecer mais dois grandes empreendedores aí da cidade de Sapiranga. Já estou ansioso. Hoje nós estamos aqui com os sócios proprietários do Empório Gran Gusto, um espaço diferenciado aqui no município de Sapiranga para os amantes de vinho, para quem gosta de uma boa gastronomia e que tem um espaço, olha, que eu indico que é espetacular, aconchegante, acolhedor. Então sejam muito bem-vindos, Johnny, sejam muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. E já vou passar a bola para vocês aí. Gostaria que vocês se apresentassem. Quem é que é o Rodrigo? Quem é que é o Johnny? Para a gente começar a linkar a nossa conversa aí até chegar a Gran Gusto. Bom, primeiro agradecer o convite de vocês. A gente ficou bastante honrado, né? Ainda mais que veio depois que vocês foram visitar a loja. Então ficou mais legal ainda porque a gente cuida dela com muito carinho, né? O meu nome é Rodrigo. Então eu sou um dos sócios da loja, Empório Gran Gusto aqui em Sapiranga, que não é só uma loja de vinhos, a gente tem um espaço de degustação, a gente tem um espaço que é o Wine Bar, que também serve pratos à noite. E o Johnny, meu sócio, fala um pouquinho de ti agora, Johnny. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer conhecê-los, né? E eu sou o Johnny, né? Eu não sou natural de Sapiranga, mas eu estou aqui já faz 3 anos. Eu me mudei para cá para abrir a loja. Opa! Então, amei a cidade, tanto que pretendo ficar. Por mais quanto tempo, não sei, mas a cidade é incrível. Eu era de Novo Hamburgo. Sim. Cidade um pouquinho maior que Sapiranga, só que não tem o charme de Sapiranga, não tem o... tu sai na rua, todo mundo te conhece, todo mundo te dá oi, conversa contigo. Ou seja, Sapiranga me encantou. Sim, a gente comenta que Sapiranga é uma cidade pequena, entre aspas, né? Tem mais de 80 mil habitantes, né? Sim. Mas é uma cidade que ao mesmo tempo não perde essa cultura de relacionamento, de ter olho no olho, da gente conhecer as pessoas na rua, né? Não, e ela é comércio, né? Conversa com todo mundo. E além de ter toda essa relação humana, também a gente está próximo de todos os centros, né? A gente está próximo dos principais pontos turísticos da Serra, Sim. Litoral e Porto Alegre. Então facilita muito também, facilita bastante a vida da gente. Eu também não sou natural de São Leopoldo, estou há mais tempo. Eu sou natural de São Leopoldo, Sim. na verdade não sou natural de Sapiranga. Eu já estou desde 2011 em Sapiranga, né? Construí família aqui, tenho filho aqui. Então, assim, eu já vivo a cidade há um bom tempo. Acabei vivendo mais a cidade no período da pandemia, porque a minha atividade comercial antes era em uma empresa de alimentos, né? Moinho Estrela. E então eu viajava bastante. Então, assim, enquanto eu estava viajando, eu não convivia na cidade. E quando eu estava aqui, eu tinha que ir para Canoas todos os dias também, acabava não ficando por aqui. Com a pandemia, a gente acabou ficando em home office um tempo. Eu comecei a me inserir mais no negócio da minha esposa, né, que é o Laboratório Pagel. E nós começamos a trabalhar muito juntos dentro do laboratório. Até chegar a um ponto que a gente entendeu que seria melhor nós nos concentrarmos ali no laboratório. Então, hoje eu trabalho com ela. E, em contrapartida, ajudo o Johnny também no Empório Gran Gusto. O Empório ele nasceu de uma vontade de trazer algo novo para Sapiranga, né? Ligado ao sabor pelo vinho, a paixão pelo vinho, gostar de tomar vinho, né? Mas ela não nasceu comigo, né? O Empório Gran Gusto nasceu na ideia de 2 outras pessoas, né? Uma delas o Johnny, eu acho que ele pode falar um pouquinho melhor que eu. Pois é, então... falar um pouquinho de mim, né? Sim. Antes de introduzir a parte da Gran Gusto, né? Então, eu sou de Novo Hamburgo, eu me formei em Química no Liberato. Várias pessoas daqui de Sapiranga também iam estudar lá, e uma delas é o Thomas, que era o meu sócio quando a gente fundou a Gran Gusto. Então, faz 3 anos atrás, ele me ligou. Tá a fim de vender vinho comigo? Ele vendia por telefone, para contatos e tal, enfim. E eu tá, beleza, vamos lá. Eu topei de cara porque o meu sonho sempre foi empreender. Que legal. Eu construí a minha vida inteira para chegar a um ponto dela e descobrir o que fosse o canal, certo, mas empreender. Meu sonho sempre foi esse. Então, trabalhei no polo petroquímico antes disso, enfim, nada a ver com o que eu faço hoje.
Mas pelo menos a química do vinho eu entendo. E sempre ela já nasceu com essa ideia de ser uma loja especializada em vinhos. Ou não, ela Sim. teve uma outra ideia inicial e foi sendo moldada ao longo dos Ela tempos. foi um pouco moldada, mas o principal sempre foi a venda e comercialização de vinho. Na Trazer verdade- experiências para... Na verdade, os outros produtos foram se se adequando e foram agregados em função do vinho. Sim. Né? Ela nasceu para ser uma loja de vinho, um empório de vinho, e os outros produtos foram sendo agregados em função da demanda que as pessoas traziam. Sim. Né? Então, assim, quem queria tomar um vinho no final de semana, inverno, queria comprar um queijo, então os guris foram atrás do queijo. Então, assim, aqueles produtos que estão ali no empório hoje, né, que a gente divide para nós nos organizarmos, que é a adega, o empório, enfim, Sim. aqueles produtos nasceram de uma demanda que os próprios clientes trouxeram. Porque ela nasce para ser só um empório de vinho. E aí vai evoluindo com isso. E a ideia dela foi nascer exclusivamente para venda ou já para ter experiência de eu poder consumir um vinho na loja, alguma coisa assim? Então, no começo a gente, como eu te falei, a gente vendia pelo WhatsApp Uhum. e não tinha nenhum espaço físico. Nesse meio tempo eu estava ajudando ali ele a vender e eu já tinha marcado um intercâmbio para a Irlanda, passar um tempo na Irlanda. Eu passei, eu fui, viajei, deixei o negócio em stand-by aqui, com ele tocando. Sim. Quando eu voltei, na verdade lá eu fui trabalhar num restaurante mais refinado e tal, eu trabalhei no bar do restaurante. Então lá eu tive a ideia de fazer um wine bar. Então a loja veio Legal. depois, né? Sim. Só com loja porque a gente estava no espaço no Centenário. Sim. Então Legal. tipo, não tinha um espaço assim para E- fazer o wine bar. Né? E como vocês escolheram esse nome? Qual foi a origem? Como surgiu? Quem que teve a ideia, assim? Tá, Empório Gran Gusto, na verdade, vem de grande gosto, né? Gostos espetaculares, Sim. enfim, vem de algo refinado, né? A gente pesquisou, fez pesquisa de campo para ver se podia registrar a marca. Enfim, não teve nenhuma inspiração além Sim. disso, mas foi uma visão de negócio. E Johnny, me diz uma coisa, vocês vendiam pelo WhatsApp no início, aí tu se ausentou um tempo, né? Isso. Foi para fora, voltou. E aí vocês sentaram, tá, agora o negócio vai acontecer de fato, agora a gente vai abrir as portas literalmente. Isso Como é que foi esses perrengues aí no início, essas dificuldades para tirar o negócio único e exclusivamente do WhatsApp e aí ter esse contato corpo a corpo com os teus clientes? aí. E do WhatsApp ainda com uma certa informalidade, né? Sim, Porque não existia ali uma empresa constituída, então assim, não era desse caminho, eram vinhos da Serra Gaúcha, A gente mas não... pegava através de outro CNPJ parceiro sim. É. e Ah, vendia sim. através dessa empresa. Então assim, eles faziam praticamente a ação de venda, né? Eles não estavam empreendendo no setor como começaram logo depois. E o Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, mas tu era nosso cliente desde Antes, essa época. desde essa época, na verdade. É que o vinho agrega, né? O vinho, ele, diferente de outras atividades, ele agrega. As pessoas se aproximam mais, né? Até pelo prazer que dá beber e a gente brinca, né? Que o vinho é um lubrificante social excelente, né? As pessoas bebem e Lubrificante começam. social. Então, essa é a isso começa a ficar... As conversas fluem melhor, Sim. né? A minha formação é Direito, né? Mas eu não trabalho com isso. Eu me formei na Unicinos em 2000, há bastante tempo. Eu sou bem mais velho que todo mundo aqui, né? Eu estou com 49 anos, entrando nos 50 esse ano. E eu sempre trabalhei na área comercial, né? Então, assim, como empreendedor, apesar de fazer administração do Laboratório Pagel, eu não tinha nenhuma experiência também. Sim. E quando os meninos abrem a loja ali no Centenário, que era caminho da minha casa, eu brinco que a Fernanda ia para academia, minha esposa, e eu ia para a loja. Eu ia para a loja. Mas o relacionamento né? no equilíbrio, né? Claro. Totalmente Perfeito. equilibrado. Os dois estavam em serviço. E a loja já era, apesar de ser muito menor, né, muito menor, ela era muito charmosa. E ela trazia coisas para Sapiranga que nós não tínhamos ainda, né? Hoje nós temos um mercado que é uma referência aqui e tal, que trouxe muitos produtos que não tínhamos aqui. E a loja, à época, tinha muitos produtos que não tinha em nenhum lugar de Sapiranga. E hoje ainda oferece muitos produtos que não vai encontrar em outro lugar em Sapiranga. Mas naquele momento era maior ainda o número desses produtos. E eu acabava, de fato, indo lá e nós seguíamos conversando. Às vezes a loja fechava e nós seguíamos conversando. Eu né? sou suspeito a falar, mas foi aí que eu me tornei cliente. Foi por causa desse motivo.
tinha produtos, realmente ainda tem produtos Sim. diferenciados. Tanto é que esse é o diferencial da loja, né? Sim. E tu sabe que os produtos são agregados, que nem eu disse ali no início, os clientes traziam, né? Então, assim, até hoje, ainda continua sendo uma rotina da loja, um produto que tu goste, tu foi em algum lugar, tu acha que pode ter uma demanda, a gente traz. Né? Obviamente que se ele não rodar, se ele não tiver venda, a gente não vai trazer de novo. Mas, via de regra, os produtos que entraram na loja funcionaram assim. Né? Alguém trouxe essa demanda. Alguém trouxe essa demanda, a gente foi atrás e colocou para venda. Mas voltando à questão interessante que eu achei do lubrificante social, e eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, o vinho realmente ele é, como é que eu vou te dizer, é um ritual diferente para te apreciar o vinho, né? Tu não vai pegar um vinho, eu vou encher a cara como a gente vai tomar cerveja para... Não, cara, eu vou sentar aqui e eu vou apreciar o vinho. Exatamente. Então ele é um momento diferente e, conforme tu disse, desde o início da loja já era um ambiente diferente, né? Sim. Então... eu costumo dizer também que vinho não é só vinho, não é só uma bebida. Vinho é um momento, vinho é companhia, vinho é amizade. É uma bebida no Brasil, na Itália é um alimento. Exato. Exatamente. Então a gente está aqui também para transformar em um alimento. Sim. Exato. Mas conta mais um pouquinho sobre esse início aí, como é que foram as primeiras batalhas aí para abrir a loja, as dificuldades, como é que foi superado isso, então, Johnny? Foi perrengue, porque eu nunca tinha empreendido na minha vida, né? Mas esse sempre foi meu sonho, então eu dei a cara a tapa junto com o meu antigo sócio. E no começo a gente não tinha ideia do que seria, né? A gente abriu a loja, abriu a parte de vinhos com muitos rótulos já. Sim. Que a gente teve que tirar investimento do bolso para ver se ia dar certo, né? Nada nesse mundo é certo, né? Nos negócios. E aos pouquinhos foi, né? Foi tudo na raça ou vocês contaram com alguma ajuda, um investidor? Foi vocês? Boa. O Aí investidor sim, inicial verdade, foi o Johnny. Sim. Foi o Johnny. Tu foi o ousado. E quando ele falou ali, a gente teve que tirar dinheiro do bolso para fazer dar certo, eu ri, né? Porque continuamos fazendo isso. Né? Mas é que é sempre para trazer melhoria, né? Porque Exato. hoje, tu vê, não sei se tu chegou a conhecer a antiga loja. Conheci, com Tá. certeza. E tu vê que hoje a gente está muito maior, né? Que Sim. tá lá e Em todos os sentidos. Todos os nossos projetos a gente conseguiu tirar do papel, mas isso demanda um pouco de investimento e tal, e trabalho e suor. Exatamente por isso a pergunta, porque eu sei que não foi um pequeno investimento. Não, sabe? Hoje vocês têm uma baita estrutura, parabéns. Muito E obrigado. que continue crescendo cada vez mais. O plano é esse. O plano, com Hoje a certeza. empresa está com mais de 3 anos, né? 3 anos e alguns meses, se eu não me engano, que vocês comentaram. E a gente sabe que hoje... Oi? Quanto tempo tu falou? Não, Desculpa. 3 anos e... Não tem 3 anos, não. vai estar não. fazendo os 3 anos, então. 2 anos e... empresa dia 24 de novembro. Dia 24 de novembro, 2 muito anos. nova. E a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil não passam sequer do primeiro ano de constituição, né? Então, às vezes o pessoal quer empreender, mas não se prepara. Muitas vezes, encontra dificuldade sim do mercado, alguma... Sim. Eu sempre brinco, às vezes a gente se planeja, mas o mundo está aqui. Ele não combina com a gente, né? Exatamente. Nesses 2 anos aí da Gran Gusto, o que vocês acham que foi o grande diferencial para fazer a empresa dar certo, para ter esse como é que eu vou dizer, esse relacionamento que vocês têm com os clientes? O que vocês dizem como ponto principal? Cara, isso aqui nós acertamos e isso nos ajudou a crescer e a prosperar. E está nos ajudando. A questão pessoal é o nosso atendimento. Que a gente ouve elogio de todo mundo. Se for ver no Google, é nota 5, não tem nenhuma nota inferior a 5. Sim. Mas teremos, tu sabe que quando aumenta o volume vai ter. Agora eu até vou me meter para responder essa, porque eu olhando de fora, como eu fui o último a entrar na sociedade, quando eu entrei ainda eram os sócios o Thomas e o Johnny, e o Thomas ficou um tempo sócio com a gente e depois por opções ali de projetos pessoais ele saiu. Né? Então ele saiu, acho que no terceiro trimestre do ano passado, né? Por um projeto pessoal realmente, não por não gostar da loja, que ele entendia que não dava para conciliar. E o que me fez acreditar nesse projeto não é só o fato de eu gostar de vinho, porque eu poderia só continuar comprando vinho, e tinha muito mais vinho lá em casa antes, eu diria. Tá? E menos problema para resolver também, né? Para resolver, e algumas vezes eu me peguei pensando, né? E falei para mim,
Tava tudo tão bom. Por quê? Por que eu fui me meter? Mas enfim. Só degustar é bem melhor. O que me fez acreditar no projeto, não só toda a ideia dele, Sim. que eu acho que sim, tinha espaço para ter isso em Sapiranga, que eu acho sim que nós temos espaço para crescer não só em Sapiranga, mas como região, porque a gente está oferecendo algo que não tem em outros lugares, e nós estamos falando de Novo Hamburgo para cá. Então, assim, não só o projeto em si, mas o que esses meninos, né, falando meninos porque são bem mais jovens que eu, o que eles se dedicavam e trabalhavam. Né? Assim, ó, a dedicação para o negócio imensa. Só E- tem que corrigir o verbo, tá? Não é se dedicavam. Tá, né? Porque ele se dedicava muito e continua se dedicando, Sim. né? Ele continua se dedicando muito. Agora, não, é que agora deu um ruído, né? Vocês viram que deu um ruído ali, né? Mas assim, ele continua se dedicando muito, né? Sim. Então assim, a gente brincava que a loja não fechava. Eu acho que você só perdia para quem? Ninguém. No antigo endereço, a gente se comparava com a Profit. Não, porque eles não fechavam nem domingo, não 365 fechavam feriado, dias. não fechavam A nada. gente nunca fechou no outro endereço. É. Todos os dias abertos. Que legal. Caramba. Desde que a gente abriu até Sim. o momento que a gente fez a transição para... E isso foi uma das conversas que eu tive que ter com eles, porque eu entrei antes de ir para a loja, no espaço que nós estamos agora, e eu disse, olha só, quando a gente começar a sair daqui para ir para lá, vão entrar umas pecinhas chamadas os funcionários, né? Que a gente tem uma série de situações que a CLT regula e não nós. Sim. Então, obrigatoriamente, nós tínhamos que fechar no domingo. Nós tínhamos que começar a respeitar feriados. Por quê? Porque como eles abriam lá numa loja que era o quê? 60 metros quadrados? 90. 90 metros quadrados. Mas assim, com Uma uma entrada, pessoa tu dava conta tranquilo. Sim. Hoje ali tu não consegue fazer isso. Então tu tem que ter uma organização um pouco diferente. Então assim, essa foi a primeira conversa que nós tínhamos que ter. Teve resistência? Teve, mas agora tu entende que foi melhor, né? Então tá bom. E a ideia ali da loja também não é só ficar dentro do espaço físico da loja, né? Para esse ano a gente está tentando melhorar e já está trabalhando nisso num e-commerce mais eficiente para poder atingir locais mais longe, porque a gente já tem um pessoal vendendo na praia, né? Como vendedores da Gran Gusto lá, Sim. então já está tentando entender o litoral, como funciona, principalmente nesse período que está todo mundo lá. Mas a gente tem uma série de projetos que partem da loja para fora. Né? A loja sempre vai ser a âncora de todos os negócios que a gente vai colocar em funcionamento agora. E durante essa transição, qual foi a decisão que vocês consideram mais importante que vocês tomaram? A mudança de prédio? Ó, Pô, aquele momento chegou, com pum, certeza, né? temos que crescer. Sim. E agora? Então, qual foi a... A gente tinha essa oportunidade desse casarão, né? Uhum. Que a gente tava alugando já a metade do casarão de trás como depósito. Sim. Tá? Então, tipo, a gente já amarrou ali porque via que ali era um ponto extraordinário para o nosso negócio. O Sim. casarão inteiro ele ia estar disponível para nós a partir de janeiro Do ano passado. do ano passado. E não só o espaço, o ponto em si, Isso. mas toda a história do espaço. Combina muito com o que a gente quer entregar na O loja, sabe? casarão, vocês viram, né? Sim, Vocês sim. O entram design, lá, o design tu ele diz é assim, ó, atrativo, ele isso aqui combina. tem a cara Ele é dessa uma casa. casa Foi que construído fez... pra Gran Ele Gusto. é uma casa que fez 90 anos ano passado. Caraca. Então ela faz parte da história da cidade. Né? Sapiranga era escrita com Y ainda quando começaram a fazer o casarão lá, né? Enfim, isso foi um ponto que a gente viu que era muito importante, né? Para fazer a mudança, a gente tinha que mudar para um lugar muito bom. Porque a nossa ideia, quando a gente alugou o primeiro espaço, era, não sei, era ficar lá. Sim. Só que daí, logo depois que a gente alugou, os nossos clientes, né, ofereceram, tem essa casa. Se vocês quiserem, para garantir, já pegar Sim. a parte de trás, daí a gente fez o negócio. Só que É. para dar esse passo além, daí que entrou o Rodrigo. Ah. E o bolso dele. E aí foi a seguinte conversa, né? Porque como eu falei, eu ia lá, a gente tomava vinho, conversava sobre vários aspectos do negócio sem eu fazer parte do negócio. E trocávamos muita ideia em relação até o próprio futuro da Gran Gusto, mas em nenhum momento eu me incluía nesse futuro. Eu acho que nem vocês pensavam na minha entrada como sócio da empresa. E um dia os guris me ligaram e disseram, olha só, vamos conversar e tal, a gente tem umas ideias aqui. Eu disse, beleza, o que é? Daí eu disse, bom, nós temos ideia de aumentar, nós vamos para um casarão maior, vai entrar a parte do wine bar e a gente está querendo um sócio.
E eu fui conversar com eles com a seguinte ideia, né? Disse, pô, vocês querem um sócio para quê? Para dinheiro? Vai na cooperativa que é mais barato. Né? Porque a cooperativa tu termina de pagar e tu te livra do problema. O sócio muitas vezes não, né? Quando tu traz alguém para compartilhar não só o teu dia a dia, mas o teu contrato social, tu tá casando ali com alguém e eventual dissolução pode ser muito mais caro do que tu pagar uns juros pegando dinheiro em instituição financeira para fazer investimento. Depois de muita conversa, até hoje eu acho que eles me enrolaram, mas eles disseram que não precisavam só do dinheiro, que eles queriam que eu agregasse mais algumas coisas no negócio, né? Até por tudo que a gente sempre conversava. Resumindo, foi tomando vinho e nós fechamos. Resumindo isso, foi exatamente isso. Resumindo, bem resumido, foi assim que eu acabei entrando na sociedade, que foi no momento de transição, realmente era o momento que estava começando a reforma da casa, onde nós estamos agora. Então, assim, eu já participei desde o início de várias modificações que nós fizemos no projeto, algumas coisas que tivemos que adaptar, porque uma casa antiga nos entrega também muitas surpresas quando tu começa a mexer. É um Kinder Ovo, literalmente, com algumas surpresas nada agradáveis, né? Mas outras, muito. Então, assim, então eu entro nesse momento na empresa, né? Com uma proposta não só de trocar de endereço, mas de crescer em vários outros aspectos. No momento, a gente ainda está muito focado, até porque a saída do Thomas não era algo previsto, né? A gente não tinha planejado essa saída do Thomas. O Thomas é doutor em matemática, o Thomas tem acho que concurso para fazer para a URGS, que ele quer docência da URGS e tal. Mas, naquele momento, eles eram 4 braços de trabalho, porque trabalhava o Thomas e a esposa dele na loja. Ah, sim. Né? Ela como funcionária, ele como sócio, mas os dois trabalhavam. Então, quando eles decidem sair, né, a gente conversa, eles iriam ficar até o final do ano, ali no Natal, que é um momento... Mas eles chegaram para conversar e trouxeram para nós, olha só, a gente já não se sente identificado, já tinha acertado tudo, a saída, forma de pagamento, tudo já estava resolvido. Só eles continuavam trabalhando na loja. Pô, a gente já não se sente identificado. O Thomas e o Johnny são amigos desde a infância. Eles, pô, daqui a pouco a gente vai começar a gerar um desgaste desnecessário, agora tá tudo tranquilo. A gente quer sair. Aí eu digo, meu Deus, mais um Kinder Ovo. Vamos lá, então, se resolve mais uma e vamos tocar para frente, né? Fizemos uma janta muito legal, regada bastante vinho, toda a equipe estava lá, eles também. Então foi bem gostosa essa noite com eles ali, que marcou a despedida, na verdade, da loja. Mas também ali foi um problema. Foi um problema grande porque a gente perdeu muita gente. Sim. E assim, a gente brinca, mas hoje tá difícil, porque parece que quem quer trabalhar está trabalhando. Sim. Né? Então, assim, abre-se entrevistas e tal. E até agora a gente está com uma equipe muito legal lá na loja, uma equipe bem alinhada. Achamos até que precisamos mais uma pessoa, mas ainda não é o momento de ter ela lá. Só que assim, agora a gente conseguiu fechar uma equipe que consegue trabalhar legal. Mas ali aquele momento foi muito difícil, foi bem complicado de lidar. E me diz uma coisa, tirando os Kinder Ovos que esse novo local trouxe, no ponto de vista de vocês, o que ele trouxe de diferente, o que ele trouxe de especial, não só para vocês, mas também para os clientes de vocês, ou para os novos clientes de vocês? Pois é, a parte do wine bar, a gente pensou com muito carinho para trazer também a experiência de tu degustar um vinho lá. Na nossa antiga loja, a gente tinha as confrarias, que a gente tinha que fazer uma revolução para botar algumas mesas ali, juntar e falar um pouco sobre vinho e beber, enfim. A gente conseguia juntar umas 12 pessoas lá, quando muito. Mas era uma experiência legal, o pessoal gostava, sempre estava ali em volta dos vinhos e tal. Lá, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade, porque lá são 30 lugares sentados, a gente não precisa mexer em nada, porque já estão lá as mesas. Então, a ideia... Esse ano a gente já está montando o cronograma de eventos. Então, a partir de agora, de fevereiro, já vai começar. Ficamos no aguardo, né, Gustavo? Eu já fui em um evento lá. De whisky. De whisky. Foi de whisky. E apesar de ter tomado vinho nesse dia, foi muito bom o evento e muito bom também o complemento, né? Naquele dia eu comi um risoto. Sim. Na antiga loja tinha essas especiarias? Não. A gente, normalmente eram tábuas de frios, que era o que era possível ser feito. Né? Não tinha espaço de cozinha, então era o que era possível ser feito. Hoje a gente tem uma estrutura que pode
pode oferecer, que nem o Johnny falou, essas Harmonizar. experiências, a gente pode harmonizar com o que está servindo, até aquele risoto foi pensado para tomar com uísque, então não foi de graça que ele estava lá. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue trabalhar melhor. O que a casa, agora tu perguntou, né, o que a casa trouxe, assim? O que esse espaço trouxe? A gente entende, assim, hoje a gente imagina que o vinho sempre está relacionado a grandes experiências. Né? Então, a gente não vende uma garrafa de vinho, muitas vezes a gente vende a experiência de consumir aquele vinho. A casa é uma casa super antiga identificada com a cidade, que bem pouco tempo atrás, por uma reforma daquela loja na esquina ali, trouxe a casa de volta, porque derrubaram um prédio antigo, então gerou um espaço que o centro da cidade enxerga tudo. Desde a decisão de ir para aquela casa, a gente sempre teve muito alinhado que teria que se manter todas as características dela para que o negócio fosse mais legal. Não, agora ela também é uma casa que é inventariada, talvez seja tombada em breve, a gente ainda não sabe, mas por uma questão de ideal, nós queríamos manter ela de forma original, porque ela combinava com o negócio, para fazer parte da experiência. Né? Então, assim, é o vinho, é o espaço, é a casa, é a harmonização. Então, assim, isso tudo para nós é um conjunto que é muito importante, porque a gente fica muito feliz, como a gente faz com carinho, a gente cuida. Quando vem alguém de fora, né, e a gente recebeu gente de Porto Alegre, a gente recebeu gente de Novo Hamburgo, a gente recebeu gente do Rio de Janeiro, e as pessoas entram ali e dizem, pô, eu não encontrei isso aqui em lugar nenhum ainda. É muito gostoso. Sim. Claro que deve ter encontrado locais melhores, tá provável, sabe? Mas aquele conjunto ali, de uma casa antiga, num espaço pensado para o vinho, talvez não tenham encontrado. E isso para nós é muito interessante, que foi isso justamente que a gente buscou. Então essa experiência toda trouxe uma diferenciação de público, que nem eu te falei, na loja do bairro tinha consumo de alguns produtos que ali diminuíram, aumentaram outros, né, que lá também... Então, assim, todo esse conjunto ali é muito gratificante ver aquilo ali funcionando. É muito legal. E outro detalhe que tu botou que eu considero bem importante, o atendimento, né? A gente vê que o atendimento é o coração do negócio de vocês. Exatamente. Desde quando a Grangusto ainda era nas outras instalações, tu disse, cara, eu ia lá e ficava até depois da loja fechar. Cara, se tu traz isso para a realidade da maioria dos negócios hoje, normalmente chega 5 minutos antes, o cara já tá fechando as coisas e tirando, quase te jogando para fora, né? Sim. Então esse acolhimento é muito importante. E isso eu sou continua. eu sou um cara apaixonado por experiência. Eu sempre digo, cara, a experiência hoje é um grande diferencial. E muitas vezes até sobrepõe o valor do produto. Eu não me importo de pagar R$2 a mais num copo d'água, mas eu vou tomar lá na Grangusto porque o atendimento dos caras é diferente, né? Sim. E isso é muito legal. Então a gente vê como eu defendo bastante qual é a notícia que o meu cliente vai dar quando ele sair daqui. O que ele vai falar pro Gustavo, o que ele vai falar pro Rodrigo, o que ele vai falar, que é a melhor propaganda que tem, né? E eu acho que dentro desses fatores, tu disse, cara, do espaço pensado, do atendimento, de toda a estrutura que vocês fizeram, cara, isso é um conjunto muito valioso que vocês têm na mão, né? Então, apesar do Kinder Ovo trazer algumas surpresas, mas vocês estão conseguindo se sair muito bem lá, né? Eu confesso que foi isso que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu fui no Espaço Novo. Porque no antigo eu ainda não ia, assim, à noite, por exemplo. No Espaço Novo eu lembro que teve um dia que eu fui, estava perto da hora de fechar, fui tomar um vinho e fiquei conversando com um outro parceiro meu. E vocês continuaram nos atendendo super bem, nos oferecendo mais variedades e tudo mais. E eu pensei, cara, eles vão até tarde da noite, que legal. Só que as portas já estavam fechadas para outros clientes de fora. Sim. E eu me senti em casa. Resumindo, voltei. Novamente aconteceu a mesma coisa. Então isso faz com que o cliente volte. Isso é muito legal. É uma experiência que vai muito além do produto, né? Isso é legal de ouvir. Isso é legal de ouvir. Ele é um complemento de todos esses fatores aí que a gente falou, né? E fica fácil com o vinho aberto, né? Sabe que a gente está falando bastante de vinho, né? Mas a gente tem ali outros destilados também, tem destilados, fermentados, enfim. Nós temos cervejas ali, da Leopoldina, que também é uma empresa da Casa Valduga, que traz uma experiência de cerveja bem diferente, bem legal. A gente trouxe uma destilaria gaúcha, porque assim, o que a gente entende também é que a gente não adianta ter marcas que vendem mercado. Né? Não é nada contra, mas assim, a gente não vai concorrer em preço. Né? E quando a gente entra em marcas consagradas, vamos lá, um Red Label, eles compram de carreta, nós vamos comprar de caixa e a gente não vai concorrer. Então a gente tenta trazer produtos que tenham valor, né? Valor em qualidade, e que normalmente não se encontra em qualquer lugar. Por isso veio essa
Nós temos a Leopoldina, que já é mais comum, mas tem ali na loja. Da destilaria da Union, que é aquela que foi no evento, que, poxa, se vocês não conhecem, vão visitar em Bento, que é excelente. Eles fazem um whisky de excelente qualidade no Brasil, né? E então a gente procura trazer esse tipo de produto e junto com eles a experiência. Normalmente quando a gente introduz uma vinícola nova, que apesar da gente já estar com mais de 750 rótulos diferentes de vinho de várias partes do mundo, quando a gente traz uma vinícola nova, normalmente do Rio Grande do Sul ou próxima, né, a gente procura fazer um evento de apresentação. Então, assim, vem alguém da vinícola, faz a apresentação da vinícola, tem uma noite de degustação harmonizada com alguns alimentos que a gente seleciona ali para combinar. Quando a gente trouxe a destilaria de whisky, a gente fez a mesma apresentação que tu participou. Nós temos projetos agora deste ano de fazer daqui a pouco de cachaça, daqui a pouco de cerveja mesmo. Então, assim, a gente está montando a agenda desse ano. Então, pode ser que tenha... pode ser que tenham várias novidades de outras bebidas, não só... houve uma vez de café também, né? Já teve uma de café. Então, assim, agora é o momento de planejar os eventos do ano e vão ter novidades, não vai ser só vinho. Mas a empresa ela começou, vou retomar o assunto do vinho aqui, mas vocês dois já eram apaixonados por vinho, já gostavam, cultivavam bastante esse gosto, ou veio ao longo do caminho? O Johnny é sommelier e eu tenho litragem. Né? Porque essa é brincadeira que a gente faz. No mundo do vinho é litragem. Não, eu brinco que eu sou uma pessoa que gosta de tomar vinho. Conhecimento, nenhum. Mas somos dois. Sei identificar o que é vinagre e o que é vinho. Então já é um grande passo. Eu comecei no mundo do vinho com 5 anos de idade tomando suco de vinho. Não, mas isso aí isso era familiar também lá na minha casa. A gente, suco de vinho. Vinho suave, diluído em água com um pouquinho de açúcar, né? Na época podia, tá? Não me olha com essa cara. E meu avô, ele subia a serra para comprar vinho de garrafão, trazia para vender para os amigos aqui. Então quando era criança, eu ia junto com ele. Sim. Quando eu fiz a carteira, eu me lembro até hoje. Logo no primeiro ano de carteira, ele disse: Johnny, tu vai comigo, porque ele não aguentava mais dirigir tanto tempo. Sim. Né? Ele ficava cansado, enfim, já estava mais velhinho. E eu ia com ele. Na verdade, ele ia e quando o carro estava cheio com os vinhos atrás, pedia para voltar. Né? Então a paixão vem desde a infância. Com certeza. Mas assim, eu faz pouco tempo que entrei no mundo dos vinhos finos, né, na verdade. Sim. Então, eu tomava mesmo colonial. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. É um salto extremamente grande. Tem um abismo entre o vinho de mesa e o vinho fino. O Rodrigo comentou que hoje você tem mais de 750 rótulos. 750 rótulos diferentes. Né? Caramba! Como é que é? Como vocês consideram a importância de eu conhecer os produtos que eu estou vendendo? E qual é, sei lá, alguma dica que vocês dão para quem está começando, cara? A importância de eu conhecer o produto. Poxa, obviamente eu não vou saber de qual é o 750, mas eu saber, olha, para que combinação eu devo oferecer, para qual tipo de gosto. Como é que vocês conseguem administrar isso? É bem complicado tu conhecer tudo, tu tomar tudo. Para te conhecer, de fato, tu tem que ter experimentado. Não, mas se faltar boca uma hora lá, convido que a gente vá experimentar, né? Tu sabe. Assim, a maioria das regiões vinícolas vai te trazer um perfil de vinho. Então isso é interessante tu saber para conseguir vender. Sim. Né? Mas o meu cliente não... Geralmente, né, quem está começando não sabe. Mas uma das coisas que para mim foi muito diferente na loja, antes de entrar como sócio, ainda como cliente, nós tínhamos em casa a assinatura da Wine, a assinatura da Gran Cru e uma assinatura do Lídio Carraro. Essa última eu assinei depois de fazer uma degustação, eu nunca mais faço isso. Mas o que acontece? Quando a Gran Gusto abre em Sapiranga, e tanto eu quanto a Fernanda, a gente tem, por filosofia mesmo, a gente valoriza tudo que tem em Sapiranga. Mesmo quando a gente está discutindo sobre negócios e compras, para não comprar de um fornecedor de Sapiranga só se a diferença for muito gritante. Uma pequena diferença, a gente ainda faz o esforço para comprar aqui, para justamente incentivar para que as coisas se mantenham aqui. E quando a Gran Gusto abre, a gente tinha um monte de assinatura recebendo vinho em casa. Chegava um caminhão de vinho todo início de mês. É quase isso, né? Não, eles não chegavam juntos, então depois, né? Então, assim, nós resolvemos prestigiar a loja. E o que a gente fez? A gente cancelou todas as assinaturas que nós tínhamos para passar a comprar da loja.
E aí nós fazíamos uma brincadeira com o Johnny que era muito legal e que isso a gente tem que fomentar para voltar a fazer mais, que era o seguinte, eu sabia o valor médio do vinho que eu queria tomar. Então eu chegava para ele, olha só, eu quero 6 vinhos neste valor médio. Ele tem o conhecimento para fazer isso, porque estudou para isso. Né? Então o que ele fazia? Numa caixa com 6 vinhos, ele pegava um vinho mais de entrada, mas como era um valor médio, ele conseguia botar um com valor agregado maior. Sim. E dentro daquilo ali eu ia experimentando vinhos diferentes. Porque a nossa proposta de ter uma assinatura de vinho não era só pelo fato de receber em casa. Era justamente por provocar a experimentação de vinhos que a gente não conhecia. Porque senão a gente vai no mercado e comprava sempre as mesmas coisas. Né? E é natural. Na dúvida que tu vai fazer, tu vai comprar o que tu conhece. E isso fez com que a gente começasse, tanto na época da assinatura, a conhecer uma série de rótulos diferentes e abrir a vontade de experimentar mais. E aí, quando a gente vai lá e o Johnny já começa a entender mais ou menos o que a gente gosta, pô, a experiência só foi melhorando, só foi melhorando. E isso é uma coisa que a gente faz na loja ainda, né? A gente poderia fazer muito mais, mas ainda muitos clientes têm receio. Tipo, daqui a pouco vai colocar um vinho lá que eu... Não, eles são pensados para que tu goste. Não são pensados para te vender, né? Não é... Nós não vamos vender porque o preço é bom, não. Ou porque tá aqui no estoque. Não, justamente o contrário. Ele vai ser vendido pensando no que tu pode gostar e talvez erre numa primeira ou numa segunda caixa, porque depois que se sabe o teu gosto é mais fácil. Mas é que ele quer fazer com que tu fique com vontade de ir comprar mais. Sim. E não compre para daqui a pouco não é mais. Então, essa fidelidade do cliente ali é muito legal. Quando a gente consegue conhecer e interferir um pouco na escolha dele, né? Sim. O vinho é uma bebida muito democrática, né? Eu costumo dizer, tu pode tomar um vinho de R$30 e adorar, pode tomar um vinho de 4 mil e pouco, então tem para todo mundo. Questão de gosto, às vezes eu não gosto de um vinho, mas eu sei que aquela pessoa vai gostar, Sim. eu consigo vender e ela gosta. Sim. Já aconteceu várias vezes. E às vezes um vinho que eu gosto, a pessoa não vai gostar, então eu nem ofereço. Nós entendeu? temos gostos diferentes de vinho. É? E é muito engraçado, a gente tá numa degustação, ele toma um gole e diz, esse tu vai gostar. Aí e de fato, já esse eu sei conhece que eu o vou paladar, gostar. Esse eu vou gostar. Eu curto muito vinho branco. Né? Uhum. Diferente de muitas Geladinho? pessoas, Eu também gosto. prefiro vinho branco. Sim. Então, geralmente alguém fala, tu gosta de vinho branco? Sim, prefiro. Gosto questão é de gosto. Combina e- com praia, piscina. E tu sabe que esses Até, 700... Cara, até no inverno, se me perguntar às vezes, né? Tipo, que vinho tu quer? Pode ser um branco. Mas sabe que esses 750 rótulos diferentes e a democracia do vinho que o Johnny tá falando, assim, a gente tem vinhos lá de R$29,90 a vinho de mais de R$4.000, né? E se alguém quiser um vinho que não esteja ali, que tenha valor agregado maior ou menor, nos traz, a gente consegue junto aos fornecedores e traz. Sim. Então, assim, a gente começa em R$29,90, mas o céu é o limite, né? Então, a gente pode trazer qualquer rótulo que a pessoa tenha interesse. Já tivemos acesso a vinhos de 180 mil para nós comprar, para botar nossa margem em cima. Caramba. Acesso, né? Não Sim, sei se sim. comprou porque... Ainda não é o momento. Mas aí tratam-se de edições limitadas ou para ter um valor safra, agregado né? tão grande? Geralmente Sim. é um vinho conhecido, com uma safra mais antiga. Para chegar nesse valor, tem que ser uma marca consagrada. Sim. Né? Uma pessoa que começou a fazer vinho ontem, por melhor qualidade que ele está te entregando, ele não vai chegar nesse valor, Sim. porque não vai vender, né? Vinho é história também. Né? Uma história pesa no... Sim. E tem alguma história engraçada ou diferente que vocês já tiveram com algum cliente, alguma coisa sobre gosto, sobre compra, alguma coisa que foge do hábito comum? Agora, minha memória Não precisa citar nomes até também. Uma situação. Uma situação de dizer, cara, isso foi diferente. Ou ele Uma situação diferente, que para mim foi diferente, foi a degustação de uísque. Que este rapaz pagou para fazer a degustação de uísque. Ele senta lá na mesa e diz, posso tomar um vinho? Eu digo, claro que sim! Claro que sim! Claro que sim! Ele foi lá e pegou um vinho e tomou um vinho. Enquanto todo mundo tava no uísque, ele exatamente. Eu não queria ser o único diferentão, né? Mas como realmente eu não consigo gostar, apreciar o uísque, né? Eu pensei, cara, vou tomar um vinho, não tem nada de errado. E não tem nenhum problema. Tá tudo certo, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Mas foi engraçado.
foi engraçado. Tinha mesmo. mais de 30 pessoas no evento, levantou eu lá da minha cadeirinha, volto com um vinho na mão. O pessoal me olhou assim, isso aí. Acho que foi pro evento errado, né, esse rapaz aí. Não, nunca é errado. É. Não tá errado, não. Tanto é que a gente tem a Sim. oportunidade de fazer isso, né? E a questão dos eventos que vocês planejam, é mais para difundir a marca, é para trazer pessoas que ainda não cultivam vinho? Qual é a finalidade principal de vocês quando vocês, por exemplo, estavam montando, a gente vai montar um calendário para esse ano. Cara, a gente quer atrair um público novo, a gente quer fidelizar aqueles que já são clientes, eu quero dar mais Tudo isso. uma oportunidade de tomar um vinho diferente. Nós estamos conversando sobre a agenda, como eu te falei. A gente está entendendo que já tem a necessidade de fazer... Sempre teve, os nossos eventos normalmente são recreativos, porque se é para apresentar uma vinícola, não é um momento de ensinar sobre o vinho, mas sim falar sobre aquela marca específica. Então ele é recreativo. Né? A gente está entendendo que já está existindo uma demanda, e talvez surjam eventos nesse sentido, de ter eventos que sejam de instrução. Ou seja, como tu vai conhecer melhor um vinho, e aí entram os conhecimentos do Johnny e certamente alguém convidado que virá fazer isso. Legal. Porque já tem um pessoal que quer... Não, mas eu quero aprender um pouco mais de vinho. Sim. Como é que eu vou fazer para poder saber qual é, sabe? Então, nesse sentido, a gente está entendendo que existe já uma demanda para um evento mais de instrução do que recreativo. Sim. Que acaba sendo recreativo depois, né, da segunda, terceira, quarta dose, mas a proposta dele é diferente. Né? Então, isso pode ser uma coisa que a gente já traga esse ano. E legal, bacana. E como vocês dividem assim as tarefas? Por exemplo, tu falou que o Johnny é mais essa... Não, funciona hoje assim, o Johnny trabalha. Não, tirando a brincadeira, eu ainda tenho e vou ter por muito tempo muito envolvimento com o laboratório. Né? Não tem como fugir disso. Até porque eu vou para lá para tirar peso do que a Fernanda fazia tudo sozinha. Né? A Fernanda é maluca, minha mulher fazia tudo sozinha. Por isso que ela sai tão cedo, chegar tão tarde em casa, porque realmente não dá. Então eu vou para lá justamente para tirar uma carga, para ela se dedicar ao que ela faz de melhor. Na loja não é muito diferente, né? O Johnny faz muito bem tudo que ele faz. Então o meu papel dentro da loja é tentar fazer com que ele não tenha problema para fazer o que ele faz bem, né? Então assim, basicamente é assim. Hoje eu cuido um pouco mais da parte administrativa. Algumas decisões de produto novo a gente discute, mas vamos dizer assim, 80% da decisão é dele, porque ele está inserido no dia a dia, né? Então, na verdade, eu só digo, claro, vamos, né? Mas a ideia é essa mesmo, é que eu fique ali para que ele não precise se preocupar com outras coisas que não o fim que ele está lá, que é... também fazer essa parte administrativa, né? Então, isso toma muito tempo, né? Você deve saber. E hoje eu estou mais na frente, na produção, né? Sim. Tá dentro da operação direta, né? Falando daquilo que tu gosta, daquilo que tu te preparou, então realmente é... E fora tudo isso, ainda tem a parte de marketing. Tu tem que botar a cara lá. Isso... Ele é o rostinho da Gran Gusto, vocês devem ver nas redes sociais, né? Rústico. Então, assim, na verdade, hoje tá dividido assim. Cada vez mais eu tô dentro da operação, seja num suporte, para que ele possa sair de vez em quando para dar descansada também. Mas o plano não é eu estar inserido em tempo integral lá, assim como está o Johnny. Tá? Então, hoje a gente está lá com mais uma sommelier que está nos ajudando, que é a Bianca, que quando eu conheci a Bianca, eu disse para o Johnny, cara, é a menina perfeita, mas não vai ficar uma semana com a gente. A Bianca, eu sou formado em Direito, como eu falei para vocês antes. Eu formei em 2000, nunca exerci. Aí tem a Bianca, que é formada em Direito e é advogada, com AB, com tudo. Trabalhou em alguns locais, o marido dela é advogado também, mas ela nunca se identificou com o direito, ela não se realizou no direito. O marido dela é um cara espetacular, gente boa pra caramba e apoia muito ela nas decisões. Então a Bianca chega pra nós lá e diz, olha, eu quero trabalhar de bartender. Eu disse, beleza, qual é a tua experiência? Não, nenhuma. Mas eu tenho curso, né? Ela tinha feito um curso ali e tal, de sommelier e tal. E, bom, daí ela, super quieta na dela, disse pro Johnny, porra, a guria é advogada, né? Não vai... Só não agregou, ela só não ficou mais tempo como está conosco agora, como agregou muita coisa. A Bianca trouxe conhecimento, a Bianca trouxe comprometimento na loja. Agora ela está fazendo um curso de mixologia para aprender mais coisas. Então, assim, a gente está, como eu falei lá no início, conseguindo montar uma equipe bem legal. Né?
que também vai favorecer para que eu não entre tanto na operação, vai favorecer para que o Johnny possa também ter um período mais de descanso. Hoje nós temos a Paula, a irmã do Johnny, que faz a gerência da loja, né? Então a gente, pelas demandas serem diferentes, a gente está pensando daqui a pouco em dividir as estruturas de comando ali para a loja ou ir para o bar. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente está aprendendo com a loja, uma série de coisas que a gente quer implantar na loja. E isso tudo também gera Kinder Ovos, às vezes não é. Então, assim, são bastantes desafios, assim, que também é o que está nos movendo, tá? Na verdade é isso. Eu acho Isso que é legal, cara. Isso é legal. Mas já diz o ditado, né? Quem não se incomoda, se acomoda, né? Exato. E se a gente se acomodar hoje em dia, passam por cima da gente, né? E a vida do empreendedor, eu sempre bato nessa tecla, é baseada em desafio. É desafio atrás de desafio. Sim. Então, e faz a gente perder os cabelos. Eu já não tinha muito, né? Então o prejuízo foi pequeno, mas faz a gente perder alguns fios dos cabelos. Gente, e se vocês pudessem voltar no tempo ali pro início da Gran Gusto, o que vocês diriam para vocês mesmos? Cara, se esse atalho aqui eu soubesse antes, hoje o negócio de repente estaria maior ainda, ou eu tinha feito isso antes. Qual foi aquela jogada que você disse, cara, se eu soubesse disso antes, eu tinha prosperado muito antes? Eu não sei se tem algo que eu faria diferente. A nossa história é muito pequena, né? Em termos de tempo, ela é muito pequena. Então, assim, o mundo ideal seria já abrir na estrutura que nós temos hoje. Né? Porque a gente tem um faturamento maior, a gente tem um espaço maior, a gente tem um bar que também consegue agregar valor. Mas na época não era o momento. Não ia funcionar. E talvez não teria esse gran gusto. Exatamente. boa essa. Então, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo dentro do tempo que elas precisam acontecer. Sim. Tá? Então, assim, claro que a gente já queria ter avançado em muitos outros temas dentro da loja, mas que não tem como. Então, assim, as coisas estão acontecendo dentro do prazo. Às vezes a gente está ali na urgência de um start, de um enter, né? E na vida real, às vezes as coisas não acontecem dessa forma. Mas eu acho que não teria muita coisa, né? Com certeza não. Talvez decisões de produto, mas enfim, são decisões pequenas numa empresa, né? Então, a gente tem que fazer teste. Vivendo e aprendendo. Não ia saber se não testar. Os acertos e erros, né? Exato. Isso faz parte, né? Até a gente estar onde a gente está hoje, foi porque a gente testou, errou. Errou onde tinha que errar e os nossos acertos superaram os nossos erros, graças a Deus, né? Exatamente. E qual a principal dica que vocês dariam para quem está começando a empreender agora? Bom. Olha, Persistência. Isso é uma coisa indispensável. Tá? Se tu não acordar e dormir todos os dias com a certeza que tu vai trabalhar o que tu puder para fazer algo dar certo, não faz. Porque o risco de dar errado é muito maior do que dar certo. Então vai passar muito, muito pela tua vontade de fazer funcionar. Claro que capacidade financeira, e aí entra a questão do planejamento, é indispensável. Tu tem que planejar, porque se não conseguir... E não é nem o tamanho do negócio, é qualquer negócio. Né? Às vezes começa pequeno porque tem que fazer um planejamento diferente. E também tem a questão assim, não existe um momento ideal. Tá? Se tu estiver pensando em algo que tu realmente acha que vai ser um bom negócio, se tu conseguir agregar a coisas que tu gosta de fazer, melhor ainda, né? Que é o caso da Gran Gusto, são coisas que a gente gosta de trabalhar, que é vinho, mas não necessariamente um negócio para ter sucesso precisa estar ligado aos teus gostos pessoais. Muitas vezes ele é bem diferente. Mas não pode esperar o momento ideal. Não existe o governo certo para empreender. Principalmente no país que a gente vive, a gente não tem segurança nenhuma. Então, assim, o momento certo de empreender é quando tu estiver seguro para ir seguir o sonho que tu quer. Tá? E aí independe de governo, independe de momento, independe de qualquer outra coisa. Tá? Claro que o planejamento pode ser impeditivo em algumas coisas, mas não existe momento ideal. O momento ideal é o que tu está pronto para fazer. Muito bem. Muito bem. E para quem está pensando em começar algum negócio, por exemplo, não vou dizer no negócio de vinho para não ser concorrente de vocês, mas com algum nicho específico, qual dica vocês dariam? A gente estava comentando antes da gravação ali, que muitas vezes quando vocês falavam que abriu uma loja de vinhos em Sapiranga, o pessoal dizia, não tem público, não tem, vocês são malucos. Então, para o pessoal que tem uma ideia de um nicho que ainda não tem na cidade, Exato. Que dica vocês dariam para esse pessoal que está iniciando? Como foi algo extremamente inovador para a cidade, acho que nunca teve.
se teve, foi algo pequeno, enfim. A gente não sabia se ia dar certo, não sabia se tinha público. Então a gente foi corajoso até certo ponto, né? Mas, como eu falei antes, persistência, né, nos levou até hoje, até aqui. Sim. E é isso aí. E acreditar no potencial do que tu vai vender. Porque assim como chamaram de loucos, já disseram que não ia ter público, a gente hoje enxerga um volume de pessoas grande de Sapiranga, com capacidade de compra, sendo clientes frequentes da loja. Então, às vezes, não deu certo porque ninguém colocou. Né? Talvez uma loja de vinho nunca tinha dado certo porque tinha o preconceito de não dar certo em Sapiranga, assim como outros ramos. Então, assim, às vezes a gente tem que tirar um pouco desse preconceito, né? Entender o que realmente pode ser um bom negócio ou não. E entender daqui a pouco o que tu quer fazer e o que tu vai vender. Entender do que tu vai fazer é importante. E ter todo um planejamento também, né? Que vocês comentaram, toda a preparação. E a gente fica muito feliz de saber, né, que deu certo essa ideia aqui, está dando certo essa ideia, ou já deu certo essa ideia, né? Está dando. E saber que vocês ainda pretendem aumentar ainda mais o negócio, né? Prosperar ainda mais, ou trazer novas experiências para os clientes de vocês. Então, quando fala a palavra experiência, eu já disse aqui antes, né, cara? Eu fico com as orelhas em pé, o que será que vem aí? Quero participar, quero ir, quero experimentar desse momento que o pessoal está preparando, né? Mas, gente, a gente está chegando ao nosso final aí, né? Eu falei para vocês que ia passar voando e passa rápido. Agradecer muito a vocês, a Johnny, a Rodrigo, por compartilhar essa história aí da Gran Gusto, uma história inspiradora, uma história de sucesso, que com certeza para quem ainda está pensando em empreender e muitas vezes está ouvindo aquela mosquinha que diz, não vai dar certo, você é maluco. Cara, tendo todas essas características, todos esses conhecimentos que eles passaram aqui, não tem como dar errado, né, Gustavo? Exato. Então, é uma coisa que a gente vai muito história. mais da nossa força de vontade, de realmente querer fazer acontecer para que as coisas deem certo, né? Então, fica aí o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de conhecer essa grande loja, baita empreendimento. E eu fico feliz de continuar sendo cliente deles. Ficamos felizes também. Até deixar um espaço agora para vocês também, quiserem falar um pouco mais da loja, convidar o pessoal, conforme o Gustavo disse, para ir conhecer a loja também, deixar o @de vocês aí para quem ainda não segue a Gran Gusto, né? Eu vou falar um pouquinho, depois tu entra na parte do @, que esse é o rostinho da Gran Gusto, né? Mas assim, a loja trouxe novidades, ela vem trazendo novidades e o ano de 2025 a gente tem mais novidades para trazer. Não só em produtos, assim como em eventos que eu falei, a gente vai ter eventos diferentes, eventos novos. A agenda está sendo montada e serão avisados com antecedência para dar tempo de todo mundo se programar. Também, até o final do ano, acredito que a gente vai ter algumas novidades no espaço também, né? Talvez passe por uma ampliação, talvez passe por um outro espaço, todos ali no local que é hoje. Então, assim, a gente vai ter muita novidade. Então, se já foi na Gran Gusto ano passado, vai esse ano e continua indo, que vai ter sempre coisa nova para ver. Vai ter sempre produto legal para comprar. E agora tu toca os @ aí, porque já sabe que os vídeos são contigo. E não é fácil essa parte dos vídeos mesmo. Bom, a gente queria então convidar vocês a vir conhecer, quem não conhece ainda, e, enfim, ter algumas experiências diferentes lá na Gran Gusto. A gente é aberto de segunda a sábado com a loja, das 9 às 19, e o nosso wine bar, que a gente é tipo um restaurante wine bar. Então a gente serve pratos de massas, risotos, pizzas, petiscos, tábua de frios, harmonizado com vinho. Sim. Tem uma baguete sensacional lá que eu provei a última vez, que eu recomendo, hein? A gente serve essa baguete, quem faz é o Mulini. É mesmo? Quem conhece o Mulini, de antigamente, todos os petiscos que tinham lá, nós temos lá na loja. Vamos ter que convidar o Mulini para vir aí dar uma conversada com nós e trazer umas amostras aí. Sim. E, enfim, toda quarta, a partir da quarta que vem, mas a partir dessa quinta já abrimos, mas então vai ser toda quarta, quinta, sexta e sábado o wine bar aberto. A partir do happy hour, a partir das 17 e o cardápio completo a partir das 19. E para quem quer sair do trabalho, né,
E ali 5, 5 e meia da tarde, que é o período de happy hour, também tem alguns benefícios, né? Tem desconto lá no dispenser, ou seja, a gente tem o dispenser lá que pode trazer a experiência de 6 rótulos diferentes sem precisar comprar uma garrafa, que tu vai tomar por dose, né? Então tem um desconto ali para o happy hour, alguns outros produtos estão com desconto para happy hour também, então a partir das 5 e meia, né, Johnny? A partir das 5 até Das as 5 7. até as 19 horas é o happy hour, é o momento que então a gente oferece ali alguns benefícios para que as pessoas nos visitem. Então tá, gente, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença Obrigado, de pessoal. vocês aí, a Acabei presença do até Gustavo. nem falando o arroba, né? Ah, é? Desculpa. Porra. É @empório_grangusto. Então Isso aí. fica convite para Então todo mundo sigam, seguir porque ali. é repleto de conteúdo bem interessante aí sobre a A loja. gente passa uma vergonha. Mas a gente brinca, né? Às vezes, agora trocando totalmente de assunto, né, cara? Eu nunca me imaginava um ano atrás fazendo um podcast, né? E às vezes a gente não se imagina, cara, como é que eu vou pegar o meu celular e gravar um vídeo? Mas se tu Cara, conhecesse o Johnny antes, eu fiquei impressionado com a evolução dele, sério. Não, eu achava que ele ia explodir para gravar um vídeo. Agora não, agora é natural, já tá indo bem, né? Não é tão Mas, gente, a gente vai encerrando por aqui. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Sigam @CDL Jovem Sapiranga nas redes sociais. 2025 vai ser um ano repleto de eventos do CDL Jovem. Quem sabe em parceria com a Grangusto em algum deles. Pô, seria uma honra. Ah, com certeza. E até o próximo episódio, né, Gustavo? Então, Obrigado, pessoal. toda Até a quinta-feira, próxima. às 19 horas, nós estamos por aqui. Um abraço e até o próximo.